irmãos estão em pé e vou convidá-los a fazermos uma leitura, ou dois textos, três textos da palavra rapidinho, para fazermos uma breve meditação. Enquanto os irmãos acham, primeiro Abacuque, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão procurando, eu aproveito para agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui em Forquilinha. Prazer muito grande estar com o pastor Davi, servo de Deus, esse homem de Deus, pela confiança de nos convidar, rever alguns irmãos, conhecer boa parte deles. Aqui tem uma pleia de obreiros, homens de Deus, que ajudam e fazem acontecer o crescimento da obra de Deus aqui também em Forquilinha. Os irmãos que acharam Abacuque, digam amém. Amém. Está bem escondidinho lá no meio da Bíblia, né? Nem todos conhecem, às vezes, não sabe? Mas o povo conhece bem, todo mundo aí é fiado, graças a Deus. Irmãos, leamos o que diz Abacuque no capítulo 1, depois vamos ler o capítulo 2, 2 versículos, e depois também vamos fazer uma breve leitura em Ezequiel. O oráculo que viu o profeta Abacuque, e ele exclama: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e litígios se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Capítulo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna legível sobre tábuas, para que aquele que ler corra com ela, porque a visão ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Capítulo 3, oração de Abacuque, que nos diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Amém. Só mais um textozinho, irmãos, me suportem mais um pouquinho. No livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, uma palavra bastante conhecida desta igreja, que nos diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No dia 5º do mês, no
quinto ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. No capítulo 2, ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, se revoltaram contra mim, até o mesmo dia. Até este dia, melhor dizendo. Até aqui. Assentai-vos, querida igreja, e eu só quero concluir ainda com os salmos. Os irmãos podem me acompanhar sentados. Salmo 137. Podem acompanhar a leitura que diz assim. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se a língua ao meu paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém, igreja? Amém. Antes de tecermos comentários sobre os textos em tela, eu gostaria de reiterar meu apreço, meu carinho de estar aqui com os irmãos, a convite do pastor Davi, e cumprimentá-lo pela nobre iniciativa de criar, e no começo do ano, em janeiro, um mês difícil, de muito calor, de muitas dificuldades, mas ele faz um grande desafio ao povo de Deus. A igreja do Senhor aqui de Fortaleza convoca para 12 dias de consagração, de louvor, para estar diante do Senhor, com propósitos definidos para os 12 meses do ano. Esta é uma nobre iniciativa que nós não podemos deixar de prestigiar. Parabéns, pastor, porque a obra do Senhor cresce dessa maneira, e a palavra de Deus se consolida, e o Espírito Santo se faz presente através da oração e do louvor, quando a igreja se coloca diante do Senhor. Amém? Fico feliz de estar nessa igreja, porque eu não tinha vindo ainda, não conhecia ela, essa nova igreja, esse templo maravilhoso, lindo, né, que está aqui em Forquilinha. Prazer muito grande conhecer. Eu estive em fase de construção, entrei rapidamente para dar uma olhada alguns anos atrás aqui, e sei que vocês estão de parabéns por esse grande desafio que Deus tem honrado até aqui. Parabéns, pastor Davi, parabéns, igreja do Senhor aqui em Forquilinha. Mas isso também me faz lembrar dos primeiros dias do Evangelho aqui em Forquilinha. É evidente que a igreja se renova. É evidente que muita gente já não lembra mais mesmo de mim, porque quando vínhamos para cá éramos muito novos. A igreja o campo de Forquilinha pertencia a Criciúma. Portanto, nós vínhamos para cá quando ainda não havia ninguém, quando não havia crente aqui em Forquilinha. Os primeiros cultos que realizamos foram aqui, nesse terreno mesmo, quando ainda não tinha nenhum templo.
e eu era coordenador da campanha Cristo a Única Solução, talvez os mais antigos lembram, eu, o irmão Vânia e outros que já estão na eternidade. Eu estava até comentando com o Vânia, que esteve aqui pregando ontem, né? Na verdade nós somos ainda o que restou, né? Os outros estão na glória, nós estamos a caminho de Jesus. Então, nós vimos para cá pregar o Evangelho nessa cidade, e as primeiras almas que aceitaram Jesus, nós conhecemos, os primeiros crentes daqui, foi um trabalho que fazíamos quando o campo de Forquilinha pertencia a Criciúma, e éramos bem jovens, e nós vimos para cá para pregar a palavra do Senhor. A igreja se renova, outras almas vão se convertendo, alguns antigos vão partindo para a eternidade, porque esse é nosso destino, para estar com o Senhor, mas graças a Deus que a obra do Senhor continua, e a igreja está aqui renovada, abençoada, e Deus irá cada vez mais abençoar e multiplicar o trabalho do Senhor aqui em Forquilinha. Tem muitas saudades, tem muitos cultos. Depois, quando ainda tinha a primeira congregação, participamos muitas vezes aqui dos trabalhos, pregamos alguns eventos aqui. Depois estive fora por muitos anos, morei em Florianópolis por muitos anos também, trabalhando no Legislativo Catarinense, depois na Secretaria de Segurança Pública, onde fiquei como diretor por longos anos também, e por último em Brasília, e agora em reta final de carreira, aposentado, então dedicando um pouquinho mais isso em Vânia, que me propôs o desafio de Silvânio. Esse ano 2019 é meu ano sabático, é o ano para me repensar o que Deus quer comigo, mas estou vendo que Deus já está me dando aí trabalho, e eu quero bastante trabalho no Senhor, quero estar na vontade do Senhor, onde o Senhor quiser que a gente esteja, né? Nesse período do ano eu fico muito em Laguna, onde tem residência ali também, mas moro em Criciúma, moro no Rio Correio em Criciúma, mas fico muito fora de Criciúma, né, nesse período do ano, e também viajo muito, às vezes fico no exterior, às vezes estou no Brasil, mas quando estamos aqui, aproveitamos para contribuir com a obra do Senhor, e é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui em Forquilinha, poder compartilhar e participar das bênçãos do Senhor, da glória do Senhor, e muitas vezes que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Qual é o crente mais antigo? Não velho, né? Velho é o diabo, né? Eu acho que nós temos crente de quantos? 10, 15, 20 anos aqui? Quem tem mais de 20 anos de fé aqui? É uma bênção. Quem tem 30? Tem alguém de 30? Então, essa é da minha geração, né? E pensa, Deus abençoe essa geração que ainda está aí servindo ao Senhor, aqui, né, como são colunas da igreja do Senhor em Forquilinha. Amados, o livro de Abacuque, a palavra que os irmãos acabaram de ler, o texto e apreço, talvez não seja muito comum os irmãos ouvirem a leitura desse texto para uma mensagem que talvez a igreja imaginasse que seria apenas uma mensagem de avivamento, mas ela é uma palavra que representa uma realidade irrefutável. O texto de Abacuque é um dos textos mais atuais para os dias que estamos vivendo, que nós temos na Bíblia Sagrada. Porque Abacuque representa, ele traça o quadro do povo de Judá, que vivia naqueles dias difíceis, como hoje também vive as nações, como vive hoje o Brasil, como vive hoje os países desenvolvidos. Há uma crise institucional instalada no mundo, há uma crise econômica, há um desespero muito grande nas nações, há uma confusão muito grande, há uma falta de confiança com tudo o que está acontecendo, em meio a tudo que os irmãos estão vendo acontecendo, inclusive aqui no Brasil.
vivendo tempo de mudanças, tempo de transformação, tempo de convulsões sociais. E Abacuque traça um quadro, irmãos, muito real, porque ele olhava um cenário predominante naqueles dias, que era algumas potências da época em espectros e expectativa de confronto militares. Ele conhecia o Egito como potência, a realidade do Egito, que através do faraó Neco se organizava de forma muito organizada e muito febril e com muita veemência para tentar sufocar uma nação que se insurgia e que vinha com propósitos definidos de dominar o poder e de ter uma expansão militar muito grande. Essa nação era chamada de caldeus. Para os irmãos que são estudiosos da palavra sabem que a terra dos caldeus foi de onde saiu nosso patriarca Abraão. Saiu da terra dos caldeus. E lá é a origem de onde veio esse povo chamado povo de Babilônia, ou chamado de caldeus, que começa inclusive a sua história desde a Torre de Babel. Por isso também trazem essa nomenclatura de Babilônia, porque tem a sua gênese e toda a sua história que começa lá em Babilônia, e eles vêm crescendo, vêm se surgindo com algumas crises, em alguns momentos decrescem em poder e outros momentos se prevalecem em poder. E nesse momento da história, aproximadamente 2600 a.C., está o nosso jovem Abacuque numa crise existencial, porque ele havia assistido um cenário doentio e triste, que era o massacre da Assíria, que havia disseminado Israel, que era o norte. Israel havia se dividido, o sul e o norte. O norte era Israel e o sul era Judá. Abacuque estava em Judá. Israel já não existia praticamente, porque a Síria havia dominado Israel e praticamente exterminado Israel, que é as tribos do norte. A esperança para o povo ainda era Judá, que permanecia com o templo, permanecia nas suas organizações. Jerusalém estava ainda no centro da história dos judeus. Mas nessa crise que ele estava vivendo, ele percebe, faz um retrospecto e imagina todos os rumores de guerra que se ouviam naqueles dias. Parece que ouço, se fosse hoje, com os meios de comunicação de massa, com todas as redes de televisão focalizados naquele momento, todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Messenger e todos que existem, estaria recebendo uma mensagem de imediato nas redes de televisão, como se fosse hoje, em cadeia, dizendo: Egito se prepara para confrontar com Babilônia, e de lá partirá para cima de Judá, e não haverá chance para Judá, porque o que vem para destruir, vem para dominar, e ele vem com propósitos. Imaginemos esse quadro, irmãos, que vive esse nosso herói da resistência e da fé, chamado Abacuque. Ele olha para esse quadro cruciante, ele olha para Israel que se dissolveu e olha para Judá, vivendo uma das maiores crises, crise institucional, crise moral. Corrupção tomou conta de Judá. Ele reclama e diz: é um profeta que ele não profere, ele não está traduzindo as palavras de Deus para o povo. Não, ele é um profeta que cobra de Deus.
E diz: até quando, Senhor? Até quando nós veremos esse quadro de miséria, onde os juízes se vendem, há litígio em todos os lugares, advogados que se vendem, sacerdotes que se vendem, profetas que se vendem, pessoas que se vendem, não há mais caráter, não há mais hombridade, não há mais respeito, as famílias estão se dissolvendo, não há mais moral nessa nação, não há mais esperança para ajudar. Ó Jeová, até quando nós vamos viver? Oranamassu e Sandarabagai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Há um gemido quase inexprimível de Abacuque. E ele começa a cobrar e dizer: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim? Há também contendas e litígios, se suscita, se levanta, e aí a lei relaxa. Olha, se fôssemos comparar a realidade de Judá com o Brasil hoje, era só transferir o mapa. Porque na verdade, esse país que nós estamos vivendo, vamos falar da nossa casa, vamos falar de Brasília, onde já não se tem mais segurança no judiciário, onde nós temos juízes que se vendem, desembargadores que se vendem, políticos que se vendem. Há uma insegurança jurídica em todos os aspectos. As pessoas não confiam mais nas instituições. E vem o medo, vem o desespero, a corrupção começa a carcomer, a carcomer as bases da sociedade, o fulcro da sociedade. A família, como célula máter, começa a se diluir, porque também os valores vão se diluindo. Mas ele continua clamando: até quando, Senhor? As lamúrias continuam de Abacuque, porque ele sabia que Deus haveria de tomar alguma providência. Ele sabia que Deus já havia falado aos profetas, que Deus havia permitido a vinda de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, Babilônia, seria o reino de Deus para o povo de Deus naquele momento. Seria um momento pedagógico de Deus para corrigir a nação. Já que o meu povo não me obedece mais, eu tirei do Egito com a mão forte, trouxe para o deserto. Do deserto eu estive com ele de dia e de noite. Todos os milagres aconteceram. Eu estive com ele todos os instantes. Eles passaram de Jordão, passaram o Mar Vermelho. Eu trouxe para a terra prometida. Na terra prometida eles estiveram. Eles estabeleceram um templo. Eu estive com eles no templo. A minha glória desceu naquele templo. A minha glória tomou conta naquele templo que eu permiti que fosse erguida. Mas o meu povo que se chama pelo meu nome, hoje se importa mais com o templo do que comigo. A preocupação de Judá não era com Deus, mas era com o templo. Tanto é que numa das reformas mais importantes que houve no período judaico, se os irmãos olharem em 2 Reis 22 a 23, algo fenomenal. Eles estavam vivendo no templo, eles estavam orando no templo. Havia os sacerdotes, os levitas, os escribas, e o templo estava lá. Mas de repente surge a ideia. O rei Josias diz assim: olha, vamos fazer uma reforma no templo. O templo está ficando velho, está ficando com algumas dificuldades. Vamos reformar o templo. Autorizou todos os seus secretários, sumos sacerdotes, Ilquias, sumo sacerdote, toda a sua equipe, e deu ordem para que fosse tomar as providências, foram deliberados os valores para a
a reconstrução do templo, para a reforma do templo, melhor dizendo. E na reforma do templo, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Um dos escrivãos, um daqueles que estavam por ali fazendo a reforma, buscando recursos, inclusive, e ir atrás de algo, de coisas dentro do templo, acharam o quê? O livro da lei. O livro da lei estava perdido. Eles já não liam mais a palavra de Deus. Eles já não conheciam mais a palavra de Deus. Eles vinham para o templo de uma forma formal. Eles vinham para oferecer sacrifício com seus bodes, seus camelos, suas ovelhas, seus bois, mas os seus corações estavam longe de Deus. Vinham por uma formalidade, vinham por uma ação social, mas os seus corações estavam longe. E Deus já tinha dito pelos profetas: os vossos sacrifícios chegam para mim como fumo, e eu tenho náuseas quando recebo, porque o vosso coração está longe. Esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe. Josias recebe o livro, alguém diz: rei, achamos o livro. Nem ele reconhecia mais o livro. E ele que tinha a responsabilidade, ele, os escribas e todos, de conhecer o livro da lei, já não conhecia. É um quadro tão atual, irmãos, que há muitos vivendo do templo, do que o templo pode proporcionar, do que o sistema pode proporcionar. Mas o que diz a palavra de Deus, o que se vive da palavra de Deus, hoje já não é mais interessante. O que é mais interessante é o poder, é a estrutura de poder, é a vantagem que vamos ter com o poder. E a palavra de Deus vai sofrendo, vai saindo do meio do povo. Quando o rei pega o livro, chama os sacerdotes, os escribas e manda consultar a profetisa, na época era profetisa. Mas primeiro alguém olha e diz assim: isso aqui é o livro da lei, vocês não conhecem. Isso aqui é a lei que Moisés passou para vocês, foram escritos para vocês. Todo mandamento está aqui, toda regra de fé está aqui, toda regra de conduta de Judá está aqui. O que Judá tem feito até aqui? Começaram então a pesquisar o livro da lei, descobriram as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor havia dito. E houve um temor em Josias, ele manda falar com a profetisa disse: Deus manda dizer, vocês desprezaram a minha palavra, e eu tolerei até aqui, mas a minha parte eu vou fazer. Vocês vão pagar o preço, eu vou estar com vocês, eu vou salvar Judá, mas Judá vai passar pelo aperto. E Deus permitiu que esse aperto viesse, e esse aperto veio através de Nabucodonosor, tanto que um dos profetas disse: eu chamarei o meu servo Ciro. Ora, Ciro era rei da Pérsia, não era judeu, não estava na linha de nenhum servo de Deus, de nenhum escolhido de Deus da forma judaica, mas Deus o chamou de servo. Porque quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós saímos dos trilhos, quando essa palavra de Deus deixar de ter efeito aqui nesse púlpito, qualquer púlpito que houver no Brasil, em qualquer lugar desse mundo, quando a palavra de Deus passar a ser omissa e omitida, Deus vai levantar alguém para mostrar a sua palavra e honrar a sua palavra. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. É um quadro triste. A Cook se assusta com esse quadro, porque ele sabia que vinha. Ele sabia que vinha dias de aperto. Mas ele sai da área de lamúria e de queixas. E ele diz que vai para a sua torre de vigia e diz:
sobre a minha torre de vigia eu estarei. Quando nós estivermos, irmãos, apertados e sentirmos que a crise está cada vez mais acirrada, quando você já não sentir mais a presença de Deus na sua vida, quando você sentir que há um esvaziamento espiritual na sua vida, que há algo errado, que está tudo dando errado, que você sabe que algo de ruim pode acontecer, você pode clamar, você pode queixar o Senhor, você pode dizer: até quando, Senhor? Até quando vamos ter essa crise na nossa igreja? Até quando vamos ter essa crise nesse país? Até quando vamos ter essa crise moral? Até quando vou sofrer as perseguições? Até quando não serei entendido? Até quando não serei interpretado? Até quando não serei reconhecido? Até quando serei apenas mais um? Ou até quando, Senhor, vou ficar nesse vazio? Você tem todos os direitos de reivindicar e de gritar e de pedir ao Senhor, mas vai chegar um momento que você precisa ir para a torre de vigília. E essa torre de vigília foi o que o pastor Davi fez com que o povo viesse aqui nessa noite. A estada de vocês aqui nessa noite não é só para reclamar de Deus. Vocês podem dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o meu emprego, o meu desemprego vai estar? Até quando, Senhor, o meu marido vai continuar bebendo? Até quando, Senhor, a minha esposa não vai me entender? Até quando, Senhor, eu vou ter problemas no meu casamento? Até quando, Senhor, eu terei problemas com meus filhos? Meu Deus. Você pode ter clamado antes de chegar aqui, mas nessa noite Deus te manda se colocar na torre de vigia. Amém? Quantos querem estar na torre de vigia nessa noite? Sair da zona do clamor, da queixa, da lamúria e dizer: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Eu vou ficar vigiando, vou ver o que acontece. Eu vou ficar espreitando. Eu sei que vem bomba aí, vem pepino aí, há entendimento nas redes sociais, a denúncia de tudo quanto é tipo, a calúnia de tudo quanto é tipo, a crise moral em todos os lugares, mas eu vou estar na torre, eu vou estar na vigia, eu vou estar vigiando, porque é lá que o Senhor está. Aleluia, o Espírito Santo te chama para estar na torre. Toma nenhuma providência pessoal. Ele não vai lá dar dinheiro no sacerdote, no sumo sacerdote, porque ele sabia que não vai resolver nada. Não ia tentar ele brigar com o sistema estabelecido, que ele não ia resolver nada. Ele só ia se quebrar. Ele disse: não vou resolver mais nada, porque parece que tudo está perdido. Deus já decretou, Deus já tomou decisão. O que agora eu preciso fazer é estar na torre, vigiar e orar para que Deus tenha misericórdia de nós. E assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor respondeu: sobre a minha torre vigiarei, dizendo: sobre a torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão. E ele diz: pode não se cumprir agora, mas ela vai se cumprir. Espera, pode demorar, mas não dá. Aleluia. Quantas queixas você já teve e eu já tive? Eu nasci no Evangelho com 8 anos de idade. Eu fui batizado no Espírito Santo. Vocês imaginam quantas coisas já vivi em minha vida, desde os bancos primários aos bancos de uma universidade, do que eu pude viver, do que eu pude fazer, mas do que eu pude sofrer por amor do Evangelho. Quantas crises também fora e dentro do templo. Quantas faltas de reconhecimento se tem também dentro do templo. Isso é natural.
E quantas queixas se faz. E às vezes pensamos, até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vê? O Senhor está vendo. É que para Deus tudo tem um tempo, e o nosso tempo é diferente do Senhor. Então, quando nós nos colocamos na torre de vigia e nos colocamos diante do Senhor, as respostas começam a aparecer. Pode demorar, mas não vai tardar. Deus tem a resposta para o teu problema. Coloque-se na torre de vigia. É isso que você está hoje aqui fazendo. Você veio buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Para quê? Para que o Senhor possa responder as tuas orações e abençoar a tua vida os 365 dias da sua vida. Mas Abacuque não desiste. Ele se queixa, ele descobre o segredo da vitória, ele sabe da importância dele estar em vigilância, dele estar na torre, dele estar no altar, mas ele faz o último pedido para Deus. Ele disse: Senhor, ouvi a tua palavra, Senhor. Eu ouvi a tua palavra, Senhor, da torre. Porque quando nós estamos na torre de vigia, quando nós estamos no altar de Deus, Deus fala. Aleluia. E ele ficou na torre, ele ficou no altar, e Deus falou, disse para ele, respondeu para ele coisas que ele precisava ouvir. Mas ele faz aí no último clamor e pedido, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amém, igreja? Amém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui começa todo o avivamento que a igreja precisa ter. Nenhum avivamento será verdadeiro se não começar pela palavra de Deus. Glória. Nenhum avivamento será real se não tiver alicerce nesta palavra. Glória. O avivamento só é possível na sua vida, irmão, quando a palavra de Deus fizer efeito na tua vida. Você pode rodopiar a noite inteira, você pode rodar a noite toda, pode fazer o que quiser. Mas se a palavra de Deus não tocar na sua vida, para mudança de vida, não haverá avivamento na sua vida. Haverá emoção, mas não haverá avivamento. Ouvi a tua palavra e temi. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a primeira coisa que vem é temor. Quando Josias ouviu a palavra, quando ele leu um texto que estava perdido, ele chamou o povo e disse, colocou o povo todo, a nação inteira em pé. Colocou a nação inteira em pé. E ele começou, mandou ler texto por texto, versículo por versículo. Cada palavra da lei era lida pausadamente para que o povo repetisse, lesse, para que Deus falasse através da palavra. Aleluia, aleluia. Quando a palavra começou a fazer efeito, a primeira providência que Josias fez na sua reforma que ele começou foi afastar as coisas que não agradavam a Deus. Foi a primeira coisa que o temor fez. Doa quem doer. Josias disse, derrubem aquele altar dedicado a Baal. Não fica um, mas rei, aquilo ali é do nosso rei vizinho que nos ofertou numa cortesia militar, de uma forma afetuosa, num pacto de guerra, ou então com carinho. Quebra tudo. Não fica um desse aí em pé. Aquele lá é o Baal. Lá, vamos lá, chama a turma dele, ela chegar e encontrou os deuses de Baal, ia lá nos altares de Baal e diz, derruba
igreja nada, cinza. Onde ia queimando tudo, ia quebrando tudo, e Deus ia começando a trabalhar na vida. Glória a Deus. Aleluia. Ali começa o processo de avivamento no meio do povo de Deus. Aleluia. Irmãos, não se cura câncer com band-aid. Quando há câncer, tem que ser cirurgia profunda, senão você só maquia a doença. A doença da alma é tirada com a palavra de Deus e com o sangue de Jesus. Não é com palavras bonitas, não é com afagos, mas é com a palavra de Deus e com poder na vida de cada um de nós, porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz do que a espada longa de Deus. Nós precisamos voltar no que a palavra diz. Lembra-te onde caíste. É momento de fazermos a auto-reflexão. Onde a Assembleia de Deus caiu? Onde pecamos? Onde paramos com o avivamento da igreja? Por que que a igreja não é mais pentecostal? Por que que não é mais cura? Por que que não é mais poder? É esse desafio aqui, pastor Davi, que o Senhor faz. É no altar, é na oração, é no louvor que Deus se faz presente. Aqui se começa a reforma. É na palavra. Aleluia. Eu tenho saudade. O irmão Vânio esteve pregando ontem aqui, foi líder da mocidade, no tempo que nós éramos do mesmo tempo, líderes da Meuad. Quantos cultos, pastor Davi, nós fazíamos no porão da nossa igreja, juventude, e o poder de Deus tomava conta naquele porão da igreja. Nós subíamos, emendava um culto que começava às 3, emendava um das 7, subia aquele jovem pela galeria acima. Lembra que o pastor Nildo dos Santos dizia assim: que coisa linda, irmãos, era o poder de Deus, porque era buscado com lágrimas, era com sacrifício, era com oração, era com louvor, era com adoração. Deus mudou, irmãos. O Espírito Santo mudou. Quem mudou? O que houve? O Espírito Santo não é mais o mesmo, ele não opera mais. A palavra de Deus não é mais a mesma. Houve algumas mudanças da tradução. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. E nessa noite a palavra de Deus possa trazer temor. Glória a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando há temor, você pensa 2 vezes antes de pecar. Quando há temor, você pensa 2 vezes antes de falar. Quando há temor, você pensa mais uma vez quando é para falar mal de alguém. Quando há temor, você não esquece de orar, você não esquece de agradecer, porque há temor. Mas quando acaba o temor, acaba a reverência, acaba o respeito. E acabando o respeito e o temor, as coisas vão entrando em crise. Isso é na sua família. Por que esse país hoje está nessa crise moral? Porque nossas universidades, irmão, eu passei por banco universitário, como o pastor Davi e outros passaram. Eu enfrentei essas crises morais, esses discursos moralistas de esquerda. Essas determinações moralistas vindas das universidades por pessoas que não têm nenhum escrúpulo, nenhuma formação, que querem pregar uma falsa moral, querem pregar uma libertinagem. Não é liberdade, não, é uma libertinagem. Querem esvaziar os conceitos morais, esvaziam os conceitos familiares, os princípios cristãos. E os nossos jovens, que já não têm preparo, aqueles que já perderam o temor do Senhor, que não estão preparados e precisam enfrentar uma universidade,
começam a ceder à pressão. Aleluia. Mas a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que resistiram. A Bíblia nos dá exemplo de jovens que resistiram. Nesse mesmo processo que os irmãos estão lendo aqui, que eu estou antecipando, que fala sobre o temor, aí continua a história da Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia Jerusalém, leva os vasos do templo de ouro, tudo para a Babilônia, leva cativos, traz o povo cativo para a Babilônia. E nessa primeira leva vem com eles Daniel e seus companheiros. E eles, por terem pré-requisitos, por serem jovens que oravam, diz a Bíblia que eles oravam 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, por eles terem predicativos morais. E quando as pessoas têm predicativos morais, também têm concomitantemente capacidade intelectual, porque Deus dá isso quando nós honramos ao Senhor. O Senhor nos capacita. Glória a Deus. Por eles serem jovens que temiam ao Senhor, eles vieram para a Universidade de Babilônia, porque Babilônia era para o mundo, irmãos, como é os Estados Unidos hoje para o mundo. Era um centro cultural, era a maior potência mundial. E lá já existia uma universidade em Babilônia. Daniel estava com 17 anos de idade. Ele chega na primeira leva de cativeiro, quando saíram de Judá, porque eles o rei mandou trazer os mais jovens, e ficou os mais velhos lá, os mais cansados, e vieram os nobres, os filhos de nobres, os mais preparados, porque Nabucodonosor tinha uma visão expansionista. Ele queria fazer do seu império um grande império, como realmente foi. Então ele queria homens preparados. E quando fazem a primeira triagem, a primeira seleção, Nabucodonosor diz assim: olha, você aí, o eunuco responsável de cuidar, vê desses jovens aí, vê se tem algum desse aí que serve para... Faz uma triagem com ele, faz uma sabatina com ele, um teste, para ver deles qual deles pode entrar na nossa universidade e a gente aproveitar eles para alguma coisa. Quando o rei fez a primeira sabatina aos nossos jovens, diz a Bíblia que eles viram em Daniel um espírito excelente. Aleluia! Quando há o Espírito de Deus, há excelência. Viram em Daniel o espírito de sabedoria e excelência. Tanto que havia esse espírito de temor e excelência e sabedoria, que após aprovados pela sabatina, o eunuco diz assim: agora você vem, vou trocar de roupa, vamos ficar bonitinho, você agora sai da condição de um cativeiro, você vem para o palácio do rei, toma um banho especial, perfume especial, e agora você vem para o banquete especial que nós temos aqui à noite, e o cardápio é carne de porco, regada, muito vinho, e vocês podem vir porque vocês são convidados especiais do rei. E chegam eles para o banquete, e o eunuco que estava com eles disse: vocês podem se servir carne de porco à vontade, vinho à vontade? Ele disse: não, não podemos. Mas como vocês não podem? Não podemos. Mas vocês não estão exagerando. Por que vocês não podem? Não, nós somos judeus, nós não comemos carne de porco, e nós não vamos beber desse vinho, não pelo vinho, é que esse vinho é oferecido ao Deus Baal, e nós não vamos comer nada disso que é oferecido ao Deus Baal. Mas vocês estão longe dos pais, os pais nem estão aqui, estão lá em Babilônia, ficaram em Babilônia, Daniel. Você é um menino inteligente, você é um menino sábio, diferente. Como é que você vai ceder essa pressão? Você vai ceder, você vai realmente acreditar nessas crendices?
dessas bobagens de que não deve comer carne. O que tem carne? É mais uma carne. Daniel diz: não. Olha, Eu aprendi com o Senhor que não posso. olha. Na nossa lei está escrito, e eu não vou transigir. Não que a carne seja diferente de outra carne, porque realmente a carne de porco na época era uma carne realmente perigosa, porque os porcos não tinham nenhum tipo de cuidado como tem hoje. Os porcos eram criados na rua, criados comendo todo tipo de sujeira. Eles eram realmente contaminados. Então Moisés, na sua sabedoria, já ensinou, quando saiu do Egito, de que carne de porco era proibido. Não por quê? Porque é carne de porco. É porque o porco já tem esse nome por isso. Porque eles comiam tudo. Evidentemente que é uma carne contaminada. Hoje não. Hoje é uma carne inspecionada. É um porco que hoje come sua ração. Ele é criado, é separado. Mas no passado, para que evitasse uma peste no deserto, Moisés disse: não coma, porque é pecado. Era mais fácil dizer para o povo que é pecado, Moisés, do que tentar explicar para o povo que eles iam morrer no deserto. Eles não entenderam, eles eram ignorantes. Mas estava implícito para eles que era proibido. Então, era proibido porque alguma coisa faz mal. Se está escrito, nós vamos obedecer. Nós não vamos transigir. Não vamos ceder. Daniel disse: não, você me desculpa, vocês podem ficar tristes comigo, mas eu vou continuar servindo ao Senhor, porque eu temo ao meu Senhor. Os irmãos estão entendendo? Não digam amém. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel não cedeu, não transigiu, porque ele ouviu a palavra do Senhor e entendeu. E Deus honrou a sua vida, honrou o seu ministério. Ele foi um jovem de sucesso, acabou sendo governador daquele império. Por quê? Porque ele esteve sob a vontade do Senhor, porque ele esteve no compromisso de adorar, de louvar, de servir, não transigir, mas ficar diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu agora quero fazer rapidamente um paralelo. Vocês leram comigo aí Ezequiel. E quem era Ezequiel? Ezequiel era um outro jovem. Nós falamos do jovem Abacuque que profetizou antes da invasão. Antes de tudo acontecer, Abacuque revelou tudo, mostrou tudo. E Deus falou com ele, ele clamou, e ele teve um encontro com Deus. Ezequiel já era um jovem que veio na segunda leva, quando Jerusalém foi invadido pela segunda vez, e foram levados na segunda leva. Os demais que ficaram em Jerusalém foram trazidos para a Babilônia para ficar 70 anos de cativeiro. Ali estava Ezequiel, filho de Buzi, filho de um sacerdote. Como filho de sacerdote, pastor Davi deve ter sonhado muitas vezes: meu pai era um sacerdote, eu também quero ser um sacerdote. É um desejo justo. É meu desejo servir ao Senhor como meu pai serviu. Mas agora ele não está. Seu pai está lá e ele está aqui no meio dos cativos. Daniel estava no palácio real. Ezequiel estava no meio do povo. Vocês vão entender? Eram dois cativeiros, dois jovens, um no palácio real e outro no meio do povo. E ele diz: estando eu no meio do povo, junto ao rio Quebar, que é um dos rios de Babilônia, olhando o rio de uma forma depressiva, parece que vejo com os olhos da fé. Ezequiel, de uma forma depressiva, desanimada, olhando o rio, dizendo assim: as mesmas águas dos rios que passam, assim é minha vida, não volta mais. Eu estou aqui em Babilônia, minha vida tem 70 anos para cumprir. Um jovem, vou acabar a minha vida aqui em Babilônia. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com meus pais? Por que estou aqui?
E a Bíblia diz que estando ele fitos, olhando no meio do povo, aleluia, clamando, dizendo: Deus, por que estou aqui? Responda-me, Senhor. A Bíblia diz que abriram-se os céus. Aleluia. Quando você clama, irmãos, os céus se abrem. Quando você clama, os céus se abrem. Seja onde você estiver, no meio do cativeiro que você estiver, no meio da maior crise que você estiver, no maior problema que você pode estar enfrentando, mas se você abrir, levantar os olhos e clamar, abre-se os céus. E abrir os céus, você começa a ter visões de Deus. Aleluia. Aparentemente, humanamente falando, parecia que Daniel estava numa missão muito melhor que Ezequiel. Ezequiel, apesar de sofrer muito mais que Daniel, estava numa missão muito importante. Porque o Senhor deu para ele a visão e disse: eu vou te mostrar. Eu vou começar a te mostrar, Ezequiel. Eu vou te usar aqui no meio dos cativos, Ezequiel. Aqui mesmo onde você está, no meio da crise, no meio da miséria, no meio da pobreza, no meio de todos os obstáculos, mas eu vou te usar aqui. Aleluia, irmãos. Amém? O Senhor pega Ezequiel, ele está agachado, gemendo, sofrendo. O anjo pega Ezequiel e diz: filho do homem, levanta-te, aleluia, põe-te em pé, põe-te em pé que eu falarei contigo. Põe-te em pé. Mas Senhor, está bom assim, eu não tenho coragem de me levantar. Filho do homem, levanta, põe-te em pé, porque eu tenho que falar contigo, eu tenho que te mostrar, eu tenho que te mostrar o caminho. Vamos, é impossível desfalar com quem quer permanecer caído. Deus quer falar com quem quer estar em pé. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser permanecer em pé, que vigie e não caia. Ezequiel tinha caído, estava prostrado, o anjo pegou, ele levantou e disse: filho do homem, eu quero falar contigo. Quando ele levantou, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou conta de Ezequiel. Aleluia! E aquele velho homem que existia, Ezequiel, aquele homem triste, carrancudo, desanimado, agora se transforma num homem valente. Aleluia! Ele é renovado em espírito. E a partir daquele momento, Ezequiel começa a profetizar, começa a ser usado pelo Senhor. As visões de Ezequiel começam a acontecer, todas as visões das rodas. Depois leva lá no Salmo, lá no capítulo 37, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele diz: filho do homem, está vendo esse vale de ossos secos aqui? Se estou vendo, Senhor. Quem são eles, Senhor? É o meu povo. Mas como o meu povo? É o meu povo de Judá. É o meu povo que desobedeceu ao Senhor. Meus olhos são mortos, estão mortos. Mas Senhor, estão mortos? Sim, estão mortos. Ezequiel diz: mas esperança? Há esperança para eles, Senhor. Mas Senhor, então o que eu posso fazer? Ezequiel, eu vou te mostrar o que é possível ressuscitar no meu povo. Mas ainda há esperança para o povo caído, o povo morto? Ainda há esperança. Qual é a esperança, Ezequiel? Eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Deus começa a soprar sobre aqueles ossos secos o Espírito dele. Aleluia, o Espírito Santo começa a descer sobre aqueles ossos secos.
e aqueles ossos começam a receber peles, carnes, ossos, e começam a ressuscitar. E assim, e Deus disse assim ao meu povo: quando eles deixarem o Espírito Santo agir nas suas vidas, eu os ressuscitarei e eles tornarão a ter vida. Há uma condição, estar de pé, e uma outra condição é deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A primeira atitude é você temer ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, se colocar em pé e deixar que o Espírito Santo tome conta. Aleluia! Quando você deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, essa vida morta, vazia, seca, que você acha que está tendo, sem vida, isso vai começando a desaparecer. Agora, se você não quer sair dessa vida morta, permanecer morta como está, é só não deixar Deus agir. É só não querer que Deus haja. Você vai continuar morto para Deus, morto espiritualmente. E tanto é verdade que depois do capítulo 47 de Ezequiel, Deus faz mais um desafio com ele. Ele diz assim: filho do homem, estás vendo lá o altar? De cima do altar, Ezequiel, está saindo um corredor de águas, e essa água vai começar a crescer. E você está vendo aquela água, ela está saindo do altar de Deus, e essa água está saindo aqui do altar nessa noite aqui. Preste bem atenção. Essa água vai crescendo, vai ganhando volume. E quando Ezequiel olha aquela água, cresce de volume, vai crescendo, e aquilo se torna um rio. E o anjo diz para Ezequiel: Ezequiel, agora você vai entrar no rio. Ele pegou o cordel de medir e começou a medir a água que dava pelos artérios, a água que dava pelo joelho, a água que dava até pelos lombos. E Deus disse: vai, Ezequiel. E ele foi. Quando a água dava pelos artérios, ele ia e voltava, porque ele tinha pé para ir e voltar. Então ele estava ainda na condição física dele, era como humano, ele podia ir e voltar, porque ele ainda não estava nadando no Espírito. Deus disse: não, volta lá. Ele vai, a água dá pelo joelho. Ele disse: Senhor, está pronto, está bom assim? Não. Enquanto você estiver pela metade, com as suas pernas para andar, para vir, para mim não me interessa. Me interessam mulheres, me interessam homens, que eles estejam nadando no Espírito, que o Espírito conduza e eles não se conduzam, mas o Espírito conduzir as suas vidas. Hoje, por de novo, Ezequiel, ele vai, as águas dão pelo lombo. Ele diz: está bom, Senhor, está bom por aqui, se posso voltar? Não, Ezequiel, mais um pouquinho, Ezequiel, vai, mais um pouquinho. Quando Deus empurra Ezequiel e as águas sobem, e ele não consegue mais tomar pé, e que os pés dele já não estão mais no chão, não estão mais nessa terra, para ele dominar, fazer a sua vontade, a Bíblia diz: tudo entra no rio, de forma que você possa nadar. Porque nadando no rio, você vai ser conduzido por mim. Você quer ser conduzido pelo Senhor nessa noite? Você quer nadar no rio do Senhor nessa noite? Quer ser conduzido pelo Senhor? Irmãos, há um grande erro nós como cristãos. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, a Bíblia diz assim: andai em espírito, e o que mais? E não cumprireis o quê? O desejo da carne. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim: andai em espírito, e não, porque não, desta forma não cumprireis o desejo da carne. É impossível, irmãos, nós vivermos no Espírito e vivendo os desejos da carne. As duas coisas não são compatíveis. Ou você vive os desejos da carne, ou você vive nadando no Espírito, no Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo? Quando você nada no Espírito,
você não se manda. Eu não sei se aconteceu com alguns irmãos, mas eu já tive essa experiência pessoal. Eu era adolescente, jovem, eu lembro aqui na cidade de Mineira. Eu era vereador naquela época, que eu lembro. Eu estava voltando de lá. Deus disse assim: volta e vai na casa assim, 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 porque eu tenho algo para te dar, tenho um problema para te resolver. Eu não sabia o que era. Quando Deus manda, manda. Eu não sabia. Quando eu abri o carro, quando eu estou chegando na casa do casal, já estava o marido correndo atrás da mulher, e ela grita: ai, Marisel, foi Deus que te mandou aqui. Você foi mesmo. O Senhor mandou vir aqui. Entrei para dentro com eles, ouvi eles atentamente, se puseram de joelhos, se consertaram, houve abraço, houve perdão. Porque nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Ele tem que falar conosco. Aleluia! Nós não temos mais sensibilidade para ouvir mais a voz de Deus. E precisamos estar nessa condição, ouvindo, deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida, se quisermos ser certo. Quando você nada no Espírito, irmãos, tudo é bênção, tudo é alegria. Não existe depressão. Depressão para crente não pode. Depressão é para quem não anda no Espírito. Para quem anda no Espírito é só bênção. Quando você nada no Espírito, você está cantando lá, você está lavando a louça, lavando aquela panela, você vai cantando aquele cantinho: brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, quero brilhar com Jesus. Você vai cantando, lavando aquela louça, vai guardando tudo, e as lágrimas rolando no seu rosto. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. É você dirigindo onde você está, e as lágrimas rolando no seu rosto, e você dizendo: glória, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Mas quando você está no domínio da carne, é com raiva, é com ódio, é com angústia, é com inveja, é com porfia, é com emulação, é com ciúme. Ai, fica aquela luta da carne contra o Espírito. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nesse propósito que os irmãos estão fazendo hoje aqui, de 12 meses de bênção, você entra no rio nessa noite, você entra hoje no rio, toma o desafio, assume o desafio de Abacuque, assume o desafio de Ezequiel, de estar presente, estar diante do Senhor, nadar no rio do Senhor. Aleluia. Basta de nós uma decisão. Quantos querem uma oração especial aqui nessa noite? Eu quero convidar para nós fazermos uma oração uns aos outros. De repente uma enfermidade, um problema familiar, uma doença incurável, um desemprego, uma dependência química de alguém da igreja, alguém da sua família, melhor dizendo. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. E Ele já falou aqui nessa noite: se você não entrar no rio, nada vai acontecer. Se você não entrar no rio, você não vai nadar. A primeira atitude é você temer, ouvir, temer, aceitar e deixar o Espírito Santo fazer a oração. Se você quiser, nessa noite Deus vai mudar a sua vida. Você não vai ser mais o mesmo nessa noite, te prometo. Se você entrar no rio nessa noite,